Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. No Visão 360 de hoje, vamos falar sobre a saúde dos olhos. Estética também, por que não? Os cuidados necessários em procedimentos que envolvem a região dos olhos, que é tão importante, né? A blefaroplastia, cirurgia das pálpebras, que está entre as mais realizadas no mundo. Cada vez mais há popularidade nesse tipo de procedimento, mas especialistas alertam a escolha do profissional é fundamental para evitar complicações que podem afetar não apenas a estética, tá? É bom que isso fique claro, mas também a própria visão, a qualidade de vida dos pacientes. Outro tema que chama a atenção é a ptose palpebral em crianças. Pelo nome, você pode não saber do que estamos falando, mas muita gente vai fazer a relação quando eu disser isso, ó, a chamada pálpebra caída, que muitas vezes é vista apenas como uma questão estética, mas pode comprometer o desenvolvimento da visão se não for tratada precocemente. Isso sem falar na questão da saúde emocional, né? São coisas que a gente vai debater aqui. Como identificar os riscos, quando buscar ajuda especializada, qual a importância do diagnóstico precoce para a saúde desta região? Para falarmos sobre este assunto, o Visão 360 de hoje recebe a oftalmologista Bruna Rimmer, especialista em cirurgia plástica ocular. Seja muito bem-vinda ao Visão 360. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando contigo. E é uma questão assim, muito importante a gente deixar claro que não é só estética, também é estética. Mas em relação até à saúde emocional, eu lembro de um colega que tinha este problema da ptose e ele sofria muito. Claro que os tempos passaram, mas ainda certamente há aquilo que a gente chama de bullying. Então, é sim parte também da saúde mental. Bom, a gente já volta a este assunto, porque antes, como acontece de rotina, a gente tem os destaques do dia. Vem aí o Momento 360. O comércio brasileiro cresceu 0,5% em março e atingiu o maior nível da série histórica, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A queda do dólar ajudou a impulsionar as vendas de produtos importados, especialmente no setor de informática e eletrônicos. Foi a terceira alta consecutiva do varejo no país. Combustíveis e artigos de uso pessoal também apresentaram crescimento no período. Já supermercados e alimentos tiveram queda, pressionados pela inflação. No acumulado de 12 meses, o comércio registra expansão de 1,8%. A Prefeitura de Porto Alegre lançou o projeto Tri Conta Comigo, que vai custear o transporte de mulheres vítimas de violência até serviços da rede de proteção da capital. A iniciativa busca facilitar o acesso a locais como delegacias especializadas, centros de atendimento e órgãos de apoio jurídico, removendo barreiras financeiras que muitas vezes impedem a busca por ajuda. E o Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre iniciou uma nova fase de análises da água do Guaíba, após pesquisadores identificarem a presença de uma bactéria resistente a antibióticos em pontos do lago. Apesar da descoberta, o DEMAI informou que os locais considerados compatíveis com a saúde humana seguem liberados e que, até o momento, não há registros de pessoas infectadas pelo contato com a água. Vamos a um rápido intervalo? Em seguida, voltamos falando sobre a saúde, estética da região dos olhos. É rapidinho
E o Visão, já que estamos falando de olhos, o Visão 360 já volta. Visão 360 está de volta e hoje o assunto é saúde, mais precisamente na região dos olhos. A nossa convidada de hoje é a oftalmologista especialista em cirurgia plástica ocular, Bruna Rimmer. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. E o primeiro assunto a gente abordar, blefaroplastia, que é a cirurgia da pálpebra, né? É uma das mais realizadas, isso para mim é novidade. E por quê? É uma questão estética somente? A blefaroplastia realmente é uma cirurgia que ganhou muita visibilidade, muita popularidade nos últimos anos. Acredito que com o advento da pandemia, o pessoal começou muito a se olhar mais nas telas, né? Então, lives e muito trabalho em casa, então começou aquela atenção para a região periocular. E também porque naquela época começou a se usar máscara, então muitas das fotos apareciam somente a região dos olhos. É verdade, né? é verdade. Então foi assim um boom de procura por alguma coisa que pudesse ajudar a resolver. Provavelmente porque as pessoas realmente começaram a ter mais atenção para essa região, né? E então nós, oftalmologistas, especialistas em oculoplástica, a blefaroplastia é a cirurgia estética que a gente mais realiza, né? E realmente é uma cirurgia que tem sido muito, muito procurada. E como tu bem falaste no começo, ela tem que ser muito bem avaliada e quem vai fazer essa cirurgia, o profissional que vai fazer essa cirurgia deve ser muito bem avaliado também para que as coisas realmente aconteçam da forma mais adequada possível. Né? Não sei se sou eu ou as pessoas de uma forma geral têm muito medo quando diz respeito a procedimento na região dos olhos. Eu fiz a cirurgia laser da miopia e eu estava assim, estado de pânico, porque afinal de contas são coisas fundamentais, a sensibilidade, né, a acuidade visual, eu preciso para tudo, e eu ficava com muito medo. Deu tudo certo, hoje eu estou para longe, logicamente, para velho eu já estou, para perto eu já estou velho, né? Mas assim, é uma questão de saúde também, porque o crescimento dessa pele, ela pode ser exagerado? Nos casos mais extremos, sim. Quando a gente fala em blefaroplastia, na grande maioria dos casos, ela é estética, ela é cosmética e o que motiva o paciente a procurar a cirurgia é mais uma questão realmente de autoestima, de qualidade de vida, de posicionamento. Que não deixa de ser saúde, Exatamente. que a gente volta também à questão da saúde mental. Era nesse ponto que eu ia chegar. Então, não chega a ser uma questão de saúde ocular, mas é uma questão de saúde porque muitas vezes tem a ver com realmente autoestima e qualidade de vida. Em casos mais extremos, assim, pacientes mais idosos, que realmente têm um excesso muito grande de pele, porque na verdade a blefaroplastia remove o excesso de pele e bolsas de gordura de cima, mas também das pálpebras inferiores, né? Então, excessos de pele e bolsas de gordura das pálpebras inferiores também são removidas na blefaroplastia. Então, casos mais extremos, aí sim, pode que a pele comece a atrapalhar principalmente o campo visual, periférico, aquela sensação de peso no olhar, né? E eu sei que depois nós vamos entrar nesse assunto, mas às vezes pode estar associado com a ptose palpebral, que daí sim, aí no caso da ptose palpebral, muitas vezes ela realmente pode acometer o campo visual daí mesmo, de verdade, atrapalhar a visão e atrapalhar para enxergar. Doutora, vamos fazer um agendamento, mas bem lá para frente, porque meu histórico familiar é de pessoas que têm. Minha avó, por exemplo, tinha um excesso de pele aqui, eu olhava aquilo e me chamava muita atenção, né? Mas é mais comum do que a gente pensa. Por que tem esse aumento? Ele faz parte do processo de envelhecimento natural da gente, das pessoas, né? Mas quando eu digo envelhecimento, é importante pontuar que não precisa ser muito idoso para que esse processo de envelhecimento já tenha ocorrido nessa região,
porque essa região periocular é onde a gente tem uma pele muito mais fininha do que o do resto do rosto. As bolsas de gordura, todo mundo, eu explico para os pacientes, todo mundo já nasce com elas, mas existe o septo palpebral, que é como se fosse uma rede que mantém elas lá no lugarzinho delas e elas ficam sem estar aparecendo demais. E com o tempo e com a frouxidão dos tecidos, aquilo ali começa a ficar um pouquinho mais flácido e as bolsas de gordura começam a se projetar, porque o septo não consegue mais segurar elas onde elas deveriam estar, né? Mas quando a gente fala de envelhecimento, não necessariamente a pessoa tem que ser mais idosa para apresentar esse tipo de alteração. Pode que com 40, 45, 50 anos já exista um excesso de pele ou um excesso de bolsas de gordura. E aí, independente da idade, se aquilo incomoda o paciente, a gente pode pensar em operar e isso melhorar justamente o que a gente está falando aí de qualidade de vida e autoestima. Aquilo que a gente tanto bate, aquela tecla que a gente tanto bate quando o assunto é saúde, prevenção. Existe alguma prevenção? A prevenção, ela vai se dar por meios não cirúrgicos daí, né? Então, hábitos de vida, hábitos gerais, obviamente, né? Então, não fumar, exercícios físicos, boa alimentação, cuidado com a região da pele periocular, então procurar um bom dermatologista da sua confiança que já antecipe essas alterações e possa tratar então essa região, estimulando colágeno, fazendo tratamentos não invasivos em consultório. É uma forma da gente cuidar e de prevenir ou de retardar. Mas o processo do envelhecimento é algo natural que acontece para todo mundo e algumas pessoas vão acabar tendo um envelhecimento maior nessa região e acabar procurando esse tipo de procedimento. Perguntas de curiosos, e eu falo em meu nome, de quem está por aqui com a gente, de quem está em casa. As cirurgias, elas são realizadas nos 2 olhos, na mesma ocasião ou não? Neste caso da blefaroplastia, sim. A grande maioria das cirurgias oftalmológicas não são realizados os 2 olhos no mesmo dia. Eu pergunto até porque eu acho que eu fiz uma, claro que aí era uma questão de enxergar mesmo, né? E eu fiz num olho e depois em outro olho. Mas tem gente que faz ao mesmo tempo. É possível, mas a grande maioria, então, cirurgias de retina, cirurgias de catarata, mesmo que o paciente vai operar catarata e tem catarata nos 2 olhos, a gente nunca opera os 2 olhos no mesmo dia. A gente vai operar um olho, uma semana, 15 dias depois, aquele olho recuperou, a gente vai operar o outro. Não é o caso da blefaro. A blefaroplastia a gente faz, então, os 2 olhos no mesmo dia, no mesmo procedimento. E se tem pálpebra inferior, pálpebra superior e inferior, também no mesmo procedimento. E se tem ptose palpebral associada, porque a ptose, então, que é a pálpebra que é mais caidinha, mais baixa... Já podemos entrar no assunto. A ptose, que eu até falei na abertura do programa, né, que é um nome esquisito, estranho para a grande maioria das pessoas, mas você já deve ter visto alguém com esse quadro, né, que é a pálpebra caída. Isso, né? isso. Eu não posso dizer o nome do meu colega, né? É bullying, logicamente. A gente colocou o nome, não, o apelido. A gente colocou um apelido, a gente era muito, muito, muito arteiro e naquela época bullying tinha outro significado, ou não tinha significado, mas ele sofria disso. E era muito triste porque a gente via que ele sofria mesmo, não era só a questão de falar, ele tinha o problema, ele sofria porque psicologicamente ele ficou abalado, certamente. Isso. Então, a ptose palpebral, ela é alguma alteração no músculo que faz a função de elevar a pálpebra, e aí a pálpebra acaba ficando caidinha, pode ser unilateral, ou seja, num olho só, ou pode ser bilateral. Mas aí a gente tem que entender que existem 2 situações, na grande maioria das vezes, que são as ptoses congênitas, que talvez seja o caso desse teu amigo. Então, são as crianças que nascem já com o olhinho caído, com a ptose, que pode ser uni ou bilateral. E aí isso acontece por um defeito realmente do músculo elevador da pálpebra. Uni quer dizer que pode ser só um olho? Isso, às vezes pode ser só um olho. Poxa. E às vezes pode ser os 2 olhos, às vezes pode ser assimétrico. Então, bilateral, assimétrico. Então, um olhinho é mais caído que o outro, mas o outro também não está na posição normal, natural dele, que deveria ser.
Então, os casos das ptoses congênitas, o bebê, nos primeiros meses de vida, os pais já notam, ou o pediatra nota, e é uma situação, né? E as ptoses adquiridas ao longo da vida, então, pessoas que nascem com músculo normal, mas ao longo do processo de envelhecimento, acabam tendo um enfraquecimento daí desse músculo, e aí a pálpebra começa a cair, e às vezes isso está junto com excesso de pele, bolsa de gordura, e está tudo junto, misturado. E às vezes o paciente nem sabe direito que tem tantas coisas, né? Procura uma blefara, mas na verdade tem ptose, ou procura pela ptose, mas também tem que fazer a blefara, e aí pode se confundir. E aí é o nosso papel explicar, olha, tu tens isso, 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 e a gente pode corrigir isso, isso, isso. Tá? Mas são duas situações diferentes. Ainda falando da ptose, também existem outras causas daí não tão comuns, mas que também são causas e que a gente não pode esquecer, que são ptoses de origem neurogênica. Então, algum paciente que tem alguma doença neurológica, às vezes a primeira manifestação da doença neurológica dele pode ser uma queda da pálpebra, e a gente tem que estar atento a isso e não deixar passar, porque às vezes somos nós, oftalmologistas, que fazemos o diagnóstico. Olha, acho que tu tens alguma coisa que precisa ser investigada, encaminha para o neuro, pede um exame, a gente acaba diagnosticando. Às vezes tumores palpebrais ou até tumores em outras regiões de cabeça e pescoço podem acometer inervação ou também fazer baixar a pálpebra. Então, a ptose, ela é um capítulo grande. É só de falar, eu começo a lacrimejar. Fala em olho e procedimento ali. É um capítulo grande aí, mas que a gente, nós, como cirurgiões oculoplásticos, a gente vê com certa frequência e tem que fazer todo esse raciocínio clínico diante de um paciente com ptose, né? Bom, no caso dos bebês, é possível, a senhora falou, logo em seguida observar isso por especialista, logicamente? No caso dos bebês, às vezes não precisa nem do especialista, tá? Às vezes as mães já, assim, nos primeiros meses de vida, às vezes até nos primeiros dias de vida, dizem, meu filho não abre o olhinho tá caidinho, né? E aí é uma situação importante, porque na criança, porque a gente tem uma janela de desenvolvimento visual que se dá na infância, nos primeiros anos de vida. Então, a gente precisa do estímulo visual, a gente precisa de luz entrando no olho, estimulando para que a gente vá desenvolvendo a visão, tá? Alguma privação deste estímulo pode acometer a visão de forma definitiva. Isso a gente chama de ambliopia. Então, se a gente não tem uma possibilidade de desenvolver a visão naquela janela dos primeiros anos, depois a gente não consegue mais correr atrás. Tá? E pode acontecer por diversas razões, né? Então, por exemplo, estrabismo, às vezes o olhinho não é alinhado, o olhinho, né, vesgo, que a gente chama. Pode acontecer, mas a ptose é uma das situações que pode, dependendo do quanto a pálpebra é caída, pode acometer o desenvolvimento visual. Então, não é de maneira nenhuma uma questão só estética. Aí, nesse caso, é uma questão de realmente possibilitar aquela criança mais um testemunho pessoal. Tá? Esse meu ex-colega, ele tinha dificuldades de enxergar o próprio quadro, né? Na nossa época, o nome era quadro, agora não sei. Ele tinha dificuldade no estudo. Então, era questão de saúde, além de tudo que eu já falei. Isso mexe diretamente na cirurgia com a musculatura, então. Porque aí, neste caso das ptoses congênitas, o grande defeito é no músculo que levanta a pálpebra. O músculo levantador da pálpebra superior, ele é alterado. Ele não consegue desempenhar a função dele. E então, aí existem dois grandes grupos, que são as crianças que têm a ptose importante e que pode acometer aquele campo visual e aquele desenvolvimento da visão. E aí, essas crianças nós temos que operar precocemente, ali com 1, 2 anos de vida, operar. 1 ano de vida já? 1, 2 anos de vida, né? A gente vai sempre acompanhando a acuidade visual. Tá? Então, assim, depende se é um olho, se são os 2 olhos. A gente tem que fazer os exames oftalmológicos de pertinho para ver se aquela ptose, apesar dela, a criança está se desenvolvendo. Está desenvolvendo a visão, a gente segura mais um pouquinho. Não está desenvolvendo a visão, aquele olho não está conseguindo enxergar como deveria, temos que operar.
Tá? E aí a gente vai mexer diretamente naquele músculo, às vezes, ou então, às vezes, quando aquele músculo é muito, muito deficitário, aí a gente eleva a pálpebra de maneiras, eu sempre explico para os pais, de forma artificial. A gente dá um outro jeito cirúrgico de elevar a pálpebra, porque naquele momento nosso objetivo é liberar o eixo visual, né? Abrir a cortina para a luz entrar e a criança desenvolver a visão. Depois, mais tarde, se precisar outra cirurgia para arrumar um pouco a estética, para melhorar o contorno, tudo bem, a gente faz. Até porque a criança é pequena e é muito comum que isso aconteça, né? Mas ali o objetivo primordial é assim, vamos desenvolver a visão dessa criança, porque depois a gente não consegue correr mais atrás. Claro. Nos casos mais leves, que a criança está desenvolvendo a visão, aí a gente tem uma tendência de esperar ela crescer um pouquinho, mas é um pouquinho, não é muito, justamente pela questão da socialização, né? Então, ali pelos 4, 5 anos de vida, no máximo 6, a gente já pensa em operar, porque é o momento que a própria criança começa a se dar conta, os coleguinhas também começam a se dar conta, às vezes começam a falar, apontar, incomodar, e aquilo pode gerar um problema daí realmente de autoestima, bem complicado, né? Isso é muito complicado e a família acaba sendo envolvida também diretamente nisso, né? A senhora falou em exame, uma criança de 1 ano. É possível averiguar numa criança de 1 ano, assim, com processos que vocês têm, logicamente, de saber se ela está realmente tendo a visão? Sim. A gente orienta que para crianças que tenham sido de uma gestação normal, que não sejam prematuras nem nada, no momento do nascimento se faz o teste do olhinho no hospital, pelo pediatra, né? Isso é uma coisa que já é rotina. E aquele teste do olhinho dando normal, sendo normal, aos 6 meses de vida, entre 6 meses e 1 ano de vida, o ideal é já procurar um oftalmo pediatra, tá? Porque dentro da oftalmologia nós temos os colegas que são especialistas em pediatria. E aí, realmente, a consulta é outra dinâmica, né? Uma consulta oftalmológica em criança, em bebê, ela é outro tipo de consulta. E é justamente por isso que nós temos os colegas oftalmopediatras que dispõem de todo um arsenal aí de aparelhos e de métodos para fazer essa avaliação. E sim, é possível avaliar uma possível ambliopia ou não desenvolvimento de visão ainda nos primeiros, bem precocemente, nos primeiros anos de vida. A gente estava falando antes da Bléfaro, que é hoje a mais procurada, né? Mas falando especificamente de ptose, a incidência é muito grande? Em criança? Não é muito grande. Porque eu estou tentando me lembrar de alguém mais e eu acho que eu só lembro de uma pessoa a mais, aqui em Porto Alegre. Esse colega lá do interior. Sim. Então, eu não sei se é eu, mas não é tão comum. Não é tão frequente. Claro que nós, como nós somos especialistas nisso, acaba que nós temos uma amostra viciada. A gente tem um viés, porque a gente acaba recebendo esses pacientes, né? Mas, em termos de população, não é tão comum. Mas, de novo, quando tem, principalmente de crianças, eu estou falando, as congênitas, tá? As involucionais, as do processo do envelhecimento, aí sim, é bem mais comum. Mas aí também não é um caso tão grave, digamos assim. Mas aí se criam, a gente vê que as mães trazem as crianças, tem grupos de WhatsApp, tem grupos de Facebook. Para troca de experiências? Para troca de experiências e com que idade que cada um operou, com quem operou, como é que foi a técnica. Porque realmente afeta toda a família, afeta a criança, afeta a família. A cirurgia é uma cirurgia delicada também, que os pais têm que estar muito presentes. Pois então, né? é aí que eu queria chegar nessa parte. Eu vou lacrimejar, mas eu preciso saber como é que é o processo cirúrgico. Eu digo para os pais que é o seguinte, é um processo que os pais precisam estar muito disponíveis no pós-operatório, porque eles têm um papel muito importante ali nas primeiras semanas. Porque, afinal de contas, a gente tem uma pálpebra que não abre. Então, a gente precisa abrir ela, de novo, de forma artificial, tá? Aquele músculo não é um músculo normal. Então, a criança, nas primeiras semanas de vida, ela tem uma dificuldade de fechar o olho por completo. E isso pode trazer problemas muito sérios. Então, os pais têm que estar muito atentos.
de usar colírios lubrificantes, gel no olho, pomadinha no olho. Às vezes tem que acordar durante a noite, algumas vezes para usar, para pingar. Fica atento se o olho está vermelho, se a criança está com faces de dor para trazer. É um paciente que a gente acaba fazendo um segmento nas primeiras semanas muito de perto, assim, no consultório. Ele vem diversos... Isso é outra coisa. Às vezes a pessoa não mora em Porto Alegre. Olha, tu vai ter que vir aqui no consultório várias vezes. Então, já te organiza, porque nas primeiras semanas de forma é preciso online, ver. eu não posso imaginar que possa ser feito. Isso é uma coisa que não pode ser feita online. Várias coisas são possíveis fazer online, mas essa avaliação não. E também explicar que, por ser um defeito do músculo, a gente fala defeito, é uma palavra que a gente não gosta muito, mas na verdade... É que ela é feia, mas ela define. Ela define, porque isso é importante, porque os pais também criam uma expectativa de que, vou fazer uma cirurgia, resolveu para o resto da vida. Nem sempre é bem assim. Às vezes Porque como justamente a criança é pequena, o crescimento modifica os tecidos, como o músculo não tem a função que deveria ter, às vezes ele não responde como a gente gostaria, né? Então, é assim, vamos operar? Vamos, mas tem que entender todo o processo. Mas, às vezes, não tem muita opção, principalmente quando está cometendo campo visual e desenvolvimento visual, não tem muita opção. Vamos embora, vamos fazer e cá comigo, estou pensando aqui também, quando a doutora começou a falar aqui do papel dos pais, que é fundamental, é claro. Em primeiro lugar, a criança não pode ficar botando a mão. Já é difícil isso. Poxa, só quem teve uma criança enferma sabe o quanto é difícil tratar nesse tipo de quadro, né? E essa atenção que tem que ser dada dia e noite, né? Por isso que, quando é possível, a gente tenta postergar, porque por mais que seja pequena, uma criança de 5, 6 anos, é muito diferente de uma criança de 1, né? Uma autonomia maior, um entendimento. Um entendimento, na verdade, um entendimento muito maior. Então, se dá para postergar, se é só uma questão cosmética, estética, a gente vai acompanhando e segura um pouquinho. Mas, às vezes, não tem jeito, às vezes temos que operar e vamos embora. E dá certo, né? E eu imagino que o avanço também tenha sido significativo nos últimos tempos, né? No que diz respeito ao procedimento em si. Técnicas. Né? A tecnologia, enfim, de uma forma geral. Neste caso, na blefaroplastia, a gente pode falar sobre tecnologia transoperatória, né? Mas na ptose congênita, eu diria mais técnicas cirúrgicas, realmente. Nós temos mais opções de técnicas cirúrgicas hoje do que, por exemplo, há 15 anos atrás ou 30 anos atrás. As técnicas vêm, às vezes a gente esquece um pouquinho, muda de técnica, depois a gente volta a técnicas que parecem novas e, se a gente for para a literatura, elas estão descritas já há muitos anos. Porque, na verdade verdadeira, as ptoses congênitas são um grande desafio, né, para a gente. Então, a gente ainda está no caminho de descobrir como é que... Um aprendizado a cada dia. Eu imagino. Mas é isso aí, são crianças que precisam de tratamento, precisam de atenção. E, assim, é muito importante que os pais levem no oftalmo, que o oftalmo referencie para o oculoplástico, às vezes o pediatra, né? E fazer essa avaliação precoce, às vezes pode mudar a trajetória, pode mudar a história, né? Eu preciso fazer um intervalo e já a gente volta falando mais. E tem a blefaroplastia também. Eu quero saber como é esse processo cirúrgico, né? Já que ele é tão procurado, eu imagino que tem um índice de satisfação muito grande, senão as pessoas não procurariam. Mas, assim, o processo em si, o operatório, é muito dolorido, é muito caro, será? Já a gente volta aqui no Visão 360. Visão 360 está de volta. Nosso assunto hoje é a saúde da região dos olhos, estética também. Nós estamos falando sobre blefaroplastia e sobre cirurgia da ptose. Já conversamos no bloco anterior com a doutora Bruna Rimmer, que é oftalmologista e especialista em cirurgia plástica ocular. Mas eu queria avançar nessa questão do procedimento em si, porque certamente tem muita gente que se interessa, e se a blefaro hoje é a mais procurada,
eu tenho a impressão que tem ainda muita gente que vai procurar. Esse é um procedimento que é feito em hospital, tanto um quanto o outro, não? Sim, todas as cirurgias palpebrais, né, seja... Bom, criança nem se fala, que criança é com anestesia geral e tal. Procedimentos feitos em hospital, bloco cirúrgico, com anestesista. Nos adultos, então, é uma sedação, não é anestesia geral, mas o paciente dorme e quando acorda já está na sala de recuperação. E a gente explica que é uma cirurgia ambulatorial porque não precisa fazer pernoite no hospital. Então, depois não precisa, ele, salvo algum tipo ele recupera ali 1 hora e meia depois da cirurgia, fica na sala de recuperação. Quando estiver bem acordadinho, vai embora para casa e começa os cuidados em casa. Mas isso nós estamos falando nos dois casos? Na ptose também? Nos dois casos, nos dois casos. Nenhuma das cirurgias precisa pernoite no hospital. É uma boa notícia. É uma boa notícia. Mas do ponto de vista de recuperação, já falamos em relação a crianças, né? Mas de uma forma geral, assim, incluindo os adultos aí, é difícil a recuperação? Então, nos 2 a 3 primeiros dias, o paciente tem que se organizar para ficar num repouso relativo. Porque o paciente vai estar com pontos na região da pálpebra superior, se opera embaixo, nós temos o corte na pálpebra inferior, se tem aptose, nós temos mais alguns pontinhos ali na região da pálpebra, do músculo, né? Então, é super comum que o paciente fique com algum hematoma, porque é uma região que tem muito vasinho sanguíneo, uma pelezinha muito fina, roxo, um pouco inchado, isso é certo que vai acontecer em maior ou menor intensidade. Então, nos primeiros 3 a 4 dias, repouso relativo, não precisa ficar deitado, mas assim, fica por casa, sentado, fazendo bastante gelo, não carrega peso, não vai fazer exercício físico, não vai para o sol, né? Mas pode ver televisão, mexer no celular, ler, não tem problema. Isso eu ia perguntar, o celular, porque isso teoricamente causa não sei se dá para dizer que força um pouco a visão, mas não tem problema. Não tem problema nenhum. Nos intervalos das compressas geladas, né? Porque temos que fazer muito gelo nos primeiros dias ali para ajudar justamente no edema e nos hematomas. Mas nos intervalos não tem problema fazer esse tipo de atividade dentro de casa ou, eventualmente, preciso ir no supermercado rapidinho, não tem problema. Mas aqueles pontos nós vamos retirar em consultório em torno de 10 dias de pós-operatório. Então, naquele período, o paciente tem que ficar um pouco mais calmo. Tem que sossegar o facho, como a gente diria no interior, né? Mas é interessante saber que, por exemplo, a claridade, se não tem problema o celular, a TV também não, a claridade não afeta em nada a recuperação. Claridade não, o que não pode pegar sol. Aí sim por causa da cicatriz. Mas as outras coisas, sim. E aí depende muito do tipo de atividade que o paciente exerce, o tempo de retorno ao trabalho, porque os pontos nós vamos retirar com 10 dias. A partir da retirada de pontos, mesmo que ainda tenha algum tipo de roxinho ou de edema, é totalmente disfarçável, né? Com uma maquiagenzinha, dá para ir para o trabalho. Mas às vezes as pessoas não podem ficar 10 dias sem trabalhar. E dependendo do tipo de trabalho, se não se importar de trabalhar com a sutura, não tem tanto problema. Lógico que aí vai ter que ser algumas atividades que não exijam esforço físico, que não sejam no sol, que não sejam em ambientes contaminados, né? Então, assim, médico que opera, dentista, aí não. Vamos ter que esperar um pouquinho mais. Mas muitas vezes, pessoal que trabalha em escritório, na frente do computador, ou que trabalha online, aí 3, 4 dias consegue retornar ao trabalho. A pergunta dos meus queridos universitários, eles estão sempre aqui, dói muito? Não. Não dói. Mexendo, fazendo corte na região perto dos olhos, não dói, doutor? Olha, dor não é uma queixa frequente no pós-operatório da blefaroplastia e não realmente não é. A gente não vê esse tipo de queixa. Claro que no dia do procedimento, o paciente ele vai ser sedado e depois da sedação ele vai receber uma anestesia local. Então, por algumas horas, ele vai ficar com aquela analgesia da própria anestesia da cirurgia, né? O gelo é muito efetivo também, ele é um analgésico muito potente.
E, geralmente, o paciente usa assim, um analgésico nas 24, 48 horas pós-operatórios e depois não é mais necessário, aquilo ali é suficiente. Usa antibiótico de forma em colírio ou não precisa? Não precisa, não tem necessidade, salvo alguns casos que a gente julgue que tem algum risco diferente ou a evolução nos aponta por alguma coisa que a gente possa achar que está fazendo algum tipo de infecção, mas de rotina não, a gente não precisa usar antibiótico. O que a gente precisa fazer mesmo é repouso, compressa gelada e muita lubrificação ocular. Aí sim, colírios lubrificantes, géis para dormir, porque incha um pouquinho, né? E a pálpebra ela perde um pouco daquela capacidade de fechar, de abrir, de apertar, porque ela foi cortada, então ela foi traumatizada. Então é importante ali naqueles primeiros dias justamente cuidar muito da lubrificação ocular, tá? Mas realmente, assim, dor não é uma queixa frequente. Outra boa notícia. Aí vem a questão que é a seguinte, se tem tanta gente procurando, e esse é um procedimento que é o mais procurado dentro dessa área que nós estamos falando, é porque o nível de satisfação, ele atinge quase 100%, da resolução daquele quadro é de quase 100% ou não? Olha, eu não sei se é quase 100%, porque é difícil a gente atingir um índice de satisfação tão alto. Mas eu acho que um dos fatores é que sim, o índice de satisfação é muito grande. 2, o tempo de recuperação, apesar de ter algum período ali que a gente tem que se cuidar, ele não é um tempo de recuperação tão longo, então o paciente pode retornar às suas atividades relativamente cedo, né? Mas eu acho também que o grande fator de procura é que é a primeira região do rosto a incomodar, a envelhecer. Então, as pessoas não estão incomodadas com o resto, mas se a minha pálpebra estivesse melhor, eu ia estar achando ótimo. Se eu não tivesse essas bolsas aqui embaixo, esse olhar cansado, eu ia estar me sentindo melhor. O resto está tudo bem, eu não quero fazer uma cirurgia de face, que aí é outro tipo de cirurgia, outra recuperação, diferente, né? Então, às vezes, é uma coisa um pouco mais sutil. Também um pouco desse movimento de mudança, mas com naturalidade. Né? Pois é, eu pensei nisso aí, eu sou, né, não sou especialista, logicamente, que eu sou um observador apenas. E muito se fala que o cartão de visitas, muitas vezes é a expressão, né, dos olhos e a parte dos dentes. Sim. Né? Isso eu acho que todo mundo concorda. E eu não sei se não se enquadra também aí. Porque a expressão cansada, uma expressão com a pele envelhecida, a pessoa não conseguir, de repente, ter autoestima, isso revela muita coisa nas próprias relações, né? Com certeza. É super frequente os pacientes me dizerem assim, eu me olho no espelho, mas o que eu vejo não reflete como eu estou me sentindo. Parece que eu estou extremamente cansado, mas eu não estou. E as mulheres queixam muito, vou maquiar, não consigo maquiar porque borra. Já desisti de colocar rímel, porque quando eu vejo o rímel está todo borrado lá em cima, né? Então, acho que é isso. Eu acho que são aquelas mudanças que a gente quer fazer, mas que não sejam mudanças tão radicais. E a blefaroplastia, quando ela é bem indicada, e quando ela é bem realizada e planejada, ela sim atinge um resultado muito satisfatório, mas também muito natural, né? E acho que sim, acho que é por aí. Acho que dos procedimentos, talvez seja aquele que, claro, passado o pós-operatório, a gente menos nota, né? Porque tem uns que, nossa senhora, enfim, não é o momento de abordarmos cirurgias plásticas outras. O que vocês querem saber o seguinte, homem e mulher têm a mesma incidência? Eu não sei se é a mesma procura, porque o homem talvez seja mais refratário. Eu ia dizer isso. Teoricamente, a mesma incidência, sim, porque o processo de envelhecimento ele é similar em ambos os sexos, mas as mulheres acabam procurando mais. Porém, a procura pelos homens tem aumentado bastante nos últimos tempos também.
Existe uma procura grande de pacientes do sexo masculino, às vezes motivado pelas esposas, mas nem sempre. Às vezes são os próprios pacientes masculinos que querem mudar, querem rejuvenescer, mas não querem também fazer uma coisa tão radical, porque o homem ainda é mais conservador que a mulher, né? Então, eu quero melhorar essa região, mas assim, não me motivo nem um pouco para fazer uma cirurgia de face. E aí, nos homens, a gente ainda tem que ter esse olhar ainda um pouquinho mais de trazer a naturalidade. Porque aí sim, 100% dos homens diz assim, mas eu não quero parecer operado, tá? Eu não quero que ninguém note, tá? Eu sei. Né? Eu sou da linha que eu sempre acho que sempre deve ser assim. Acho que o melhor dos mundos, o melhor dos resultados é quando o paciente fica bem, mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu ali, né? Mas a mulherada, às vezes, não é tão sutil. Às vezes, as mulheres não se incomodam tanto ou querem que apareça um pouco mais. Os homens, não, independente da idade, tá? Porque tem os pacientes ali na faixa etária dos 40, 50, tem os mais idosos, mas todos eles querem uma coisa muito natural, muito imperceptível. E, discretos, né? Discretos, eu acho ótimo. Até porque chega numa roda de amigos, olha ali o fulano, ó. Ele passou por um processo de recalchutagem. Não. Calma. Não, mas os homens estão vindo. Claro que sim. Vindo. E eu acho que é justo, entendeu? A autoestima, ela faz bem aqui. Só que assim, ó, a nossa consulta, estamos conversando com a doutora Bruna Rimmer, oftalmologista especialista em cirurgia plástica ocular, aquela que a gente vai marcar lá para frente para eu poder ir no seu consultório, que eu repito, tem um histórico familiar de minha avó, meu pai, todos com acúmulo, né, pela idade, do excesso aqui da pálpebra, enfim, Nós vamos marcar bem lá para frente. Eu preciso juntar dinheiro desde agora, é muito caro. Eu sou pão duro, por isso que eu estou perguntando. É uma cirurgia muito cara? Olha, eu vou te responder da seguinte forma. A gente está mudando o teu olhar. Não é uma questão de precificação aí é complicada, mensurar isso, né? Exato, mas talvez a gente tenha que pensar mais em o quanto a gente está investindo naquele procedimento, eu não tinha pensado quanto que a gente está gastando É que o pão duro ele pensa primeiro enquanto vai gastar, né? Mas não, com toda a razão. Sim. É muito delicado, né? A gente está mexendo com algo que é assim a expressão, a primeira coisa que a gente vê são os olhos. Não, e outra, mesmo com a máscara, eu lembro daquele tempo, né, que a gente obrigatoriamente tinha que fazer o uso da máscara, tinha olhos que atrás da máscara você via aquela pessoa tá surrada, tá judiada pelo tempo, ela tá... Perdão, judiada é uma palavra que não se deve falar, né? Mas está castigada pelo tempo, mesmo com a máscara. Então, agora que poucas pessoas estão usando, então eu acho que aumentou ainda mais essa procura realmente e a tendência é aumentar mais, né? Mas como é interessante isso que tu falaste agora, na época das máscaras, a gente conseguia ver se a pessoa estava sorrindo, se a pessoa estava séria, pelo olhar, certo? Pela expressão. O olhar realmente reflete... Tem pessoas que sorriem com os olhos. Exato, e tem pessoas que choram. Isso, sem lágrimas as pessoas nos olhos. que são tristes, assim, aquele olhar né, lânguido, triste, então, assim, a gente percebe. Eu diria que é o quanto tu vai investir, não é quanto tu vai gastar. Agora eu acho que eu vou ter que economizar para investir. Há algum tipo de manutenção, se é que dá para chamar assim, o pós-operatório, precisa ter algum cuidado especial, precisa voltar com regularidade? O que eu tenho que ter de cuidado no pós-operatório? Não, principalmente... Isso assim, falando lá na frente. Lá na frente, principalmente os primeiros dias, então, até a retirada de pontos são mais delicados. Os cuidados com o sol, basicamente, até o 6º mês, a gente orienta que use protetor solar e, se for se expor ao sol mais diretamente, inclusive... Agora é a época boa de fazer, hein? É a época boa de fazer, exatamente. E daí, lá no verão... A gente opera no verão também, mas aí o paciente tem que ser um pouquinho mais disciplinado, porque, sim, o sol, ele pode fazer com que a cicatriz fique um pouquinho mais aparente, né? Menos estética. Mas tirando... Então, assim, geralmente, com 6 meses de pós-operatório, o paciente vai estar com o seu resultado final, né? E aí, em geral, eu dou alta.
né? Encaminho para um bom dermatologista, porque o dermatologista, então, vai se ocupar de tratar aquela pele para fazer aquela manutenção, né? Manutenção daí de qualidade, porque a cirurgia, ela mexe na quantidade. Mas a qualidade é algo que a gente não consegue mexer com a cirurgia e que quanto mais a gente investir nisso ao longo dos anos, mais a gente vai retardar esse envelhecimento, né? Então, a cirurgia não dura para sempre. Sim. E dependendo da idade que a gente opera, daqui a 10, 15 anos, pode ser que precise operar de novo. Mas ela não tem idade exatamente. Ela não tem idade, mas é que como a gente está operando pacientes mais jovens, Sim. se tu opera com 40, com 60, talvez tu comece a te incomodar de novo. E quanto mais tu cuidar nesse período, talvez mais tu consiga postergar isso aí. Tá. Agora, a gente já está indo para o final, eu queria reforçar só, aqui vai o recado diretamente para os pais, tá? Quando a gente fala em ptose, que é a pálpebra caída, enfim, as recomendações. Logicamente que um especialista ou não pode verificar se há um quadro que se insere esse caso e encaminha para quem? Para oftalmo infantil, pediatra que lida com oftalmologia? Preferencialmente para oftalmopediatra, porque o oftalmopediatra é aquele profissional que vai receber a criança e vai fazer o diagnóstico do quanto aquela ptose está afetando ou não a visão. Então, em geral, o oftalmopediatra é que acaba encaminhando para nós oculoplásticos na hora de operar. Olha, esse paciente tem que operar mais precocemente, esse paciente eu estou acompanhando, mas acho que ainda dá para segurar. Então, o pediatra encaminha para o oftalmopediatra. Mas, não tem oftalmopediatra? Manda para o oftalmologista geral. O oftalmologista geral vai saber também como dar o encaminhamento para o caso. E o fato de esperar ou não depende se a criança está conseguindo ter aquela função realmente, né, a acuidade visual que ela necessita. Isso. Se der para esperar, vai um pouco mais adiante. Isso, exatamente. Porque daí até a recuperação vai ser melhor. Exatamente. Tá certo. Como é que o pessoal lhe acha? Tem nas redes sociais? Pode me achar no Instagram, @doutorabrunahimer.oftalmo. E por ali tem todos os contatos para agendamento, consultório e bastante informação também podem me trazer. E tem lugar na agenda ou o pessoal está... Tem lugar na agenda. Tem. Tem. Não, a nossa consulta vai ser bem lá para o futuro, até porque eu sou muito novinha. Aí quando eu for velho, daí eu faço. Mentira. Doutora Bruna Himer, quero lhe agradecer muito pela presença aqui no Visão 360. Ela que é oftalmologista, especialista em cirurgia plástica ocular, 2 assuntos importantes, blefaroplastia e a ptose, né? A cirurgia de ptose, que é a pálpebra caída. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. E é claro, eu tenho que agradecer a você que nos acompanha sempre aqui no Visão 360 com assuntos da nossa rotina, que fazem a diferença para mim, para todos. Estamos sempre aqui na tela da Masper TV, infinitas possibilidades. Bom descanso e a gente se vê na próxima.